Opa, e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos então aí para a nossa segunda aula, Missio Dei. Vamos falar sobre Missio Dei, a missão de Deus. Se você não assistiu às aulas anteriores, assiste aí, tem uma playlist no meu canal, Por que Ser uma Igreja Missional. A primeira aula aí que serve como introdução, né, para todas as aulas. Está disponível aí, ela é dividida em 3 partes, né, mas está aí na playlist. Se você não assistiu, volta lá, assista para você entender, se conectar com o que a gente está falando na aula de hoje. Porque o meu maior desejo aqui é mudar o nosso entendimento acerca da nossa visão missionária. Acerca do nosso entendimento, daquilo que nós entendemos como missão. Já falamos bastante sobre isso. Já falamos que o que nos torna missionários não é a distância que nós percorremos, é a mensagem que nós levamos. Então não importa se nós vamos para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua. Falamos que dentro da igreja existem missionários de ofício, que foram levantados, separados e enviados, para algum lugar, alguma parte do mundo, ou alguma parte da sua cidade, ou alguma parte do seu país. Eles vão aí com um ofício específico. Mas que independente disso, antes da igreja enviar missionários para o campo, Deus enviou a igreja para cumprir a missão dele no mundo. Então olha como a gente está trabalhando aqui, uma mudança de entendimento. É mudar o ângulo do lugar de onde nós estamos olhando, entendendo a missão. Então a gente tira um pouco aqui desse conceito horizontal, a igreja faz missão, nós somos missionários, a igreja envia missionários, e a gente parte para um conceito vertical, onde Deus é o missionário e a igreja é o meio, o instrumento e o sinal de Deus para o mundo, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, aquilo que Deus está fazendo no mundo, isso é missão. Eu costumo dizer que se o que você faz não é o que Cristo fez, ou se o que Cristo fez não é o que nós estamos fazendo hoje, então nós não podemos chamar isso de missão. Olha que interessante. Mas vamos lá. Missio Dei. A igreja não tem uma missão. Deus é que tem uma missão. Para entender a sua natureza e chamado, a igreja precisa olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso modelo. Então, para a gente entender o nosso chamado, qual é a nossa ação no mundo, a gente precisa olhar para Jesus. Volta naquilo que eu acabei de falar. Se o que nós estamos fazendo não é o que Cristo fez, se o que Cristo fez não é o mesmo que nós estamos fazendo, então aquilo que nós estamos fazendo não pode ser chamado de missão. Porque para fazer missão, nós precisamos dar continuidade à obra iniciada aí por Cristo e a obra, na verdade, iniciada desde a queda do homem. A gente vai ver tudo isso aqui, fica calmo. Então vamos lá, João 5,19 vai dizer o seguinte: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que ver o Pai fazendo. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Se o que nós estamos fazendo não é o que Cristo fez, o que nós estamos fazendo não é missão. Porque o que Cristo fez foi aquilo que o Pai fez, porque o Pai já estava em missão antes da vinda de Jesus. Olha que interessante, O Pai já estava fazendo missão antes de enviar Jesus ao mundo. Então, Jesus, ele vai dizer, o Filho não faz nada por si mesmo. Não pode fazer coisa alguma se não tiver visto o Pai fazer. Porque o Filho está dando continuidade à obra do Pai. E a igreja está dando continuidade através do Espírito Santo, no impulso, na capacitação do Espírito, está dando continuidade à obra do Filho. Então olha como é importante isso. Se o que nós estamos fazendo não é o que Jesus fez, isso não é missão. Porque o que Jesus faz é dar continuidade ao que o Pai estava fazendo. Então olha como nós precisamos dessa referência. Outra coisa que eu digo é que a parte mais importante da missão não é para onde você vai, não é para onde nós vamos, é para quem nós voltamos, é para quem você volta. Porque voltar é referência. Voltar
é não se perder no meio do caminho. Então, o filho voltava para o pai em oração. Por isso, Jesus sempre deixava as multidões para ficar sós. Ele literalmente estava lá cercado, já havia pregado, já havia curado. Em algum momento, ele deixava as multidões, ele saía despercebidamente, sem que ninguém notasse, para ficar sós com o pai. Quando iam, cadê Jesus? Jesus estava no alto da montanha. Jesus estava no deserto, Jesus estava na praia, fazendo o quê? Buscando o Pai. Então olha como ele sempre voltava para o Pai, para nunca perder a conexão, para nunca perder a referência. Então a parte mais importante da missão não é para onde você vai, é para quem você volta. Voltar é buscar alinhamento, voltar é buscar direção. Voltar é não se desviar enquanto segue o seu caminho. Então, voltar é muito importante. Então, Jesus fazia, ele olhava o Pai e ele fazia. Nós olhamos Jesus e, através do Espírito Santo, nós fazemos. Por que Jesus não faz nada sem olhar para o Pai? Porque ele sabia que tinha uma missão. E para cumprir a missão do Pai é que o Filho foi enviado. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele, Deus, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então olha como a missão sempre tem um ponto de partida. Ninguém se auto-envia. A missão sempre tem um ponto de partida. Sempre tem uma origem, né, de envio. Então Jesus diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha como ele está dizendo, eu fui enviado. Você foi para a missão, quem te enviou? Em primeiro lugar é Deus. Né? Mas você está ali representando que parte do corpo? Você está ali só porque você quer? Você tem um lugar para voltar? Para onde receber direção? Você tem um lugar para que você possa voltar, para que você não se perca na sua trajetória? Voltar é referência, olhar para quem enviou. Então Jesus entendia isso, foi o Pai que me enviou. Eu não me auto-envio. O Pai me enviou. Então eu preciso voltar para Ele para ouvir, para receber, ouvir em oração, né, para ser direcionado, porque Ele veio fazendo uma missão dele. Se ele viesse fazer a missão dele, ele não precisava voltar para o Pai. Ele fazia do jeito que ele queria. Mas por que ele se retira para ficar a sós com o Pai em oração? É claro, para ter relacionamento, é óbvio, né, para ter intimidade. Mas para se manter fiel àquele que o enviou. A missão não era dele. O Pai, eu vim ao mundo para fazer a missão do Pai, a vontade do Pai. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que receber dele e ir. Eu preciso receber dele e ir. Olha como isso é importante. Então Jesus não veio fazer a sua missão, a sua vontade. Como ele não vem fazer a missão dele, ele precisa ouvir. O Pai precisa voltar. Repito, se fosse a missão dele, ele não precisava voltar. Não é a minha missão, eu faço do meu jeito. Mas não, é a missão do Pai, então precisa ser feito da forma do Pai. A missão de Deus só pode ser feita da maneira de Deus. Tá? Não podemos fazer a missão de Deus da forma como queremos, da nossa maneira. Então Jesus não veio fazer a sua missão, a sua vontade. Ele não cumpriu a missão de forma independente da vontade do Pai. O que Jesus vem fazer é dar continuidade ao plano de redenção que Deus já havia iniciado desde a queda. A missão da igreja é participar, é dar continuidade à missão já iniciada por Cristo. João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, olha só. Assim como o Pai me enviou. Agora entenda. Assim como significa da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com a mesma missão que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Com a mesma. Ou seja, não é para a gente inventar o fogo, não é para a gente inventar a roda. É para participar e dar continuidade à missão já iniciada por Cristo.
da mesma forma que o Pai me enviou. Outra, com o mesmo poder que o Pai me enviou. Com a mesma unção que o Pai me enviou. Com a mesma autoridade que o Pai me enviou. Tudo isso está contido nesse assim como. Assim como o Pai me enviou. Assim como, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês com a mesma missão, com a mesma obra. Então, assim como Jesus voltava para o Pai, nós precisamos voltar até o Senhor, para ouvir dele e receber dele. Amém? Essa foi a primeira parte da segunda aula. Missio Dei. Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês, se você ficou até aqui, se você está gostando, se inscreve aqui no meu canal, você me ajuda muito. Curte esse vídeo, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou ver e vou responder o mais rápido possível. Mas, por favor, antes de encerrar, curte aí o vídeo e se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. E até a próxima aula. Abraço, Deus abençoe.